e russa é cada vez mais séria. Obrigado, Pepe. Alô, alô. Bom, vamos passar para o Roberto Amaral. E antes de chamá-lo aqui, eu olhava aqui uma reportagem relativamente recente aqui no Brasil, de fato, né? Roberto Amaral foi ministro de Ciência e Tecnologia, participou do Programa Espacial Brasileiro, e era um programa em parceria com a Ucrânia. E aí tem uma declaração sua. A Ucrânia consultava os Estados Unidos se poderia firmar acordo com o Brasil de exploração do espaço aéreo. Queria te pedir, Amaral, para falar um pouco sobre como é que você está vendo esse contexto de guerra na Ucrânia, mas não, como disse o Pepe, uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Uma guerra muito mais ampla, e de que maneira isso afeta o Brasil e qual que é o Brasil que teremos a partir do governo Lula. Bom, boa tarde a todos. Espero que os que chegaram até aqui consigam me acompanhar até o final. Tentarei ser breve, embora as provocações, as estimulações para o raciocínio, para a reflexão, tenham sido as mais excitantes. A lei do ambiente do Clube de Engenharia, que é o centro daquilo que o Antônio Aich chama de pensação nacional, que é o que nós estamos carecendo e que espero que o Clube de Engenharia e o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos leve à frente, para que a gente possa estar permanentemente, como já estivemos num passado no qual eu e o Estrela éramos jovens. Não pense que nós já nascemos velhos. Naquele tempo nós conseguimos, nos anos, posso falar, né? Nos anos 60, nós conseguimos fazer este país pensar. Eu acho que o grande desafio é nós retomarmos, para que a gente tenha uma consciência do nosso presente, possa pensar no futuro e tenhamos a audácia de tentar construí-lo. Nós precisamos pensar muito sobre o processo de construção deste país. Feita esta ressalva, eu me arrisco a fazer outra, que é uma tentativa de uma incursão, muito provocada pelas duas intervenções que me antecederam, uma tentativa de uma incursão do ponto de vista estratégico. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou pessimista, apesar do meu amigo Márcio França sempre dizer que eu sou pessimista. Eu sou um quase angustiado. Eu tenho muito medo. Eu não vejo com tranquilidade os dias que estão por vir. Com nenhuma tranquilidade. E, como ouso dizer que sou amigo do Lula, eu vejo com muita apreensão o seu governo. E não exigiria, e peço que não se exija do Lula, mais do que ele pode, para que nós não tenhamos decepção, ou para que amanhã ele não conte com o nosso apoio entusiástico. O que eu queria dizer é que, não se assustem, eu não sei fazer prospecção. A única prospecção que eu sei fazer é sobre o passado. Eu vejo o que eu queria construir é o seguinte quadro de dois polos que se intercomunicam e que se confundem. Neste momento, eu não saberia dizer qual aquele que predomina. Eu vou começar, com permissão do Escobar, pelo polo que eu chamarei de exterior ou internacional. O que nós temos, para além do que se chama a guerra da Ucrânia, ou a guerra da OTAN, ou a guerra da Rússia. Nós temos o que eu ouço dizer
uma disputa muito mais profunda, muito mais grave, que é a disputa da hegemonia. E a história não registra uma só hipótese de transição de poder hegemônico sem guerra. Ainda não há, pode ser que exista, problema de ignorância minha, mas eu não conheço um exemplo de uma transição de poder, de um império, um só império, que haja cedido espaço aos seus adversários pacificamente. O suicídio da União Soviética é uma hipótese à latere. Nós tivemos, no século passado, duas crises de hegemonia. Eram duas guerras mundiais, 14 e 39. O que nós estamos a contemplar hoje é o conflito entre a Eurásia e o Ocidente. Quando nós falamos em Eurásia, nós falamos fundamentalmente em China, pelas razões óbvias, e na Rússia, pelas razões óbvias. Por quê? São duas potências, mais do que potências econômicas, potências nucleares. De outro lado, uma outra potência nuclear, que é a OTAN, sob o comando dos Estados Unidos. Atrás disso, nós temos a disputa de mercado. Nós vimos aqui, pelo Pepsi-Coba e pelo Estrela, o que tem sido o papel do petróleo como desestabilizador das potências e das nações em toda a sua história, a partir principalmente do século XIX. Um parêntese. Há um livro que fora da minha geração, ninguém mais conhece, que eu gostaria que o Clube de Engenharia, a Petrobras, a PEP, pensasse em reeditar. O que sabe você sobre petróleo, do Gondim da Fonseca? Fechado parênteses. Nós estamos numa disputa de mercado, que é uma disputa que envolve, ao mesmo tempo, a nova revolução tecnológica e o quadro consequente disso. Fala-se na nova Guerra Fria, que, do meu ponto de vista, pouco guarda da Guerra Fria, que caracterizou o conflito Ocidente-Oriente, União Soviética, Estados Unidos. É evidente que esse quadro tem consequências políticas, econômicas e geopolíticas que influem no Brasil. Nós não somos uma ilha e não somos tão irrelevantes que não sejamos chamados a participar dessa conversa. E pagar o nosso preço, que pode ser pagar o pato. Neste quadro, emerge, nós estamos saindo, primeiro, festejemos o que nós conseguimos. Porque o mais importante da vitória, me desculpe o que eu vou dizer, mais importante da vitória do Lula, mais do que ele promete, mais do que essa vitória promete, é o que nós conseguimos impedir com a sua simples eleição. A partir daí, é uma construção que não depende mais só do governo, depende de nós, depende da conjuntura internacional, depende da conjuntura interna e depende da conjuntura da América do Sul. Eu não trabalho com a categoria América Latina. Estou começando pela América do Sul.
que foi o foco da reunião do representante do Biden com Lula. Ele veio aqui discutir qual vai ser o nosso papel na América do Sul, isso que eles estão interessados. Eles precisam de tranquilidade no seu quintal. O Lula vai exercer, pelas características do Brasil, pelas suas características, pela sua liderança pessoal, a não ser que nós tenhamos uma grande tragédia, ele vai exercer uma grande liderança no continente. Mas que continente é este? A crise da Argentina. Nós temos profundas dificuldades, vamos ter dificuldades no Mercosul com o Uruguai. Nós sabemos onde é que está o Peru. E há uma nesguinha de esperança, de expectativa na Colômbia. Lá na ponta, crise na Venezuela, profunda crise econômica na Cuba massacrada, crise na Nicarágua, e uma das questões que o imperialismo quer é que nós voltemos a comandar a invasão do Haiti, porque os Estados Unidos estão cansados de receber imigrantes, mandar de volta, e essa é uma tarefa menor no quadro internacional e fica para aliados tipo Brasil. Este foi o segundo tema da visita do representante do Biden. Esse é o quadro. Seria, resumidamente, o quadro internacional e o quadro da América do Sul, no qual nós nos situamos. Qual o quadro interno? Não vou falar da economia brasileira. Não preciso falar. Não vou falar do quadro da destruição do sistema administrativo estatal brasileiro. O Estado está desmontado. Não vou falar do sistema de saúde nem do sistema de ciência e tecnologia. Depredado. Planejadamente depredado. Vamos falar do quadro político. Nós conseguimos, com a mais ampla aliança que se fez deste país, em toda a história republicana, não é só depois de 46, em toda a história republicana, não houve uma frente ampla, caminhou da direita, para dizer o mínimo, à esquerda. Nós construímos a mais ampla aliança que esse país, aliança política que esse país já construiu, liderou-a, a maior liderança popular que esse país já conheceu desde Vargas, e mesmo assim, ganhamos as eleições, como nós sabemos que ganhamos. Nós somos um país dividido. E nesse país há um fato novo, que muito me preocupa, sobre o qual eu tenho trabalhado muito, que nós da esquerda, sobre ele, não refletimos necessariamente, e porque não refletimos necessariamente, nós por ele fomos surpreendidos, que é a emergência da extrema-direita. Não uma direita qualquer, não é mais as brincadeiras de Plínio Salgado, é uma direita organizada, com capacidade de mobilização, com uma liderança popular, com os pés e as patas no poder. Essa extrema-direita tem vínculos estruturais e ideológicos
com as Forças Armadas Brasileiras, brasileiras, uma OVA, com as Forças Armadas do Estado brasileiro. Com todas as forças da repressão, as forças policiais, as milícias, o poder judiciário. Não nos iludamos com ele. E forças que ainda hoje resistem à nossa emergência e resistem ao governo Lula e resistirão até o último momento. Vocês estão sabendo, está todo mundo acompanhando pela imprensa, a passagem da faixa. Essa estrutura está intacta. E nós não temos hoje condições objetivas de alterá-la. Vamos ter que conviver com isso. É neste quadro, Estrela e Pepe, que o governo Lula vai operar. Com um agravante, o Pepe, eu não sei se aí nós temos concordância. Foi desmontada a Unasul, todos os esquemas montados nos governos de articulação da América Latina e da América do Sul foram desmontados. E eu desconfio que nós vamos ter muitas dificuldades no BRICS. Muitas dificuldades. Naquele então, sim, lá atrás, os Estados Unidos estavam numa recuada. Hoje, por necessidades até de sobrevivência, por tudo que o Pepe levantou, eles estão no ataque. O espaço que foi concedido ao nosso país, ao Lula e ao Celso, está interrompido. Temos que cavar novos espaços, ou trabalhar nesse espaço, e novos espaços que eu não sei quais são. Eu não tenho maiores reflexões sobre o que ficou de nós na África. Vi por uma palestra do Pepe, eu a vi, acho que ontem, em São Paulo, que há um espaço na África. Eu não sei como é que está aquele quadro, eu não acompanho bem a África, não sei como é que estão a China e a Rússia ali, mas o que eu vejo é a ocupação de espaço. Aquela liberdade de ação que nós tivemos, de nós tentarmos, nós ousarmos até negociar com o Irã a paz, esse espaço vai estar interditado. E nos BRICS, nós temos, eu vou chamar da crise da Rússia, para não avançar muito, e o papel da China, em que medida eles terão condições de investir nesse projeto, como se supunha que tinham atrás. O que eu vejo, portanto, do ponto de vista de que eu chamaria, talvez irresponsavelmente, de um quadro macroestratégico, é muita dúvida, muita preocupação, um quadro, e nós vamos nos movimentar num quadro de exigências internas muito grande.
O nosso governo vai estar sendo acossado pelo reclamo das grandes massas. Então, um país, o presidente Lula assume, um país em que metade da sua população não se alimenta, que 10% está desempregada. Nós frequentamos as nossas cidades, nós frequentamos o Rio de Janeiro, nós frequentamos São Paulo, nós frequentamos o centro do Rio de Janeiro, nós sabemos o quadro social que nós temos neste país, as dificuldades de dar respostas no curto prazo, quando quaisquer respostas do nosso ponto de vista ideológico seriam de médio a longo prazo, porque nós só acreditamos naquelas respostas que alteram a estrutura político-econômica. E nós não temos condições, no curto prazo, e curto prazo, eu digo 4 anos, de proceder a transformações estruturais nesse país. Estou dizendo absurdo? Não. Me desculpem. Nós governamos este país 12 anos, em condições internacionais e nacionais muito mais favoráveis. Agora vamos governar contra as Forças Armadas, contra a Faria Lima, contra o Congresso, sem contar, sem pensar em boa vontade do senhor Biden. Nós vamos enfrentar essa realidade no curto prazo. Se agora as condições são essas, contrastando com as condições favoráveis, eu estou encerrando, dos nossos 12 anos passados, o que podemos esperar? Para me explicar. Nos 12 anos passados, nós tínhamos recebido uma herança que nós dizíamos que era maldita, mas que não era maldita em face do quadro de hoje. Um quadro internacional favorável, um quadro econômico internacional favorabilíssimo, que nos possibilitou a retomada do crescimento. Hoje o mundo caminha para a recessão, a falência da União Europeia, a queda do desenvolvimento da China, de que resulta a queda das importações de commodities, que aqui nós estamos reduzidos na economia brasileira, exportar grão, carne e minério in natura. Então, esta é a crise do comércio internacional. Pois, quando lá, com todo aquele quadro favorável, nós não fizemos uma só reforma. Nós, nos nossos 12 anos, não realizamos uma só reforma. Não fizemos a reforma política. Está aí o quadro. Não fizemos a reforma do judiciário. Está aí o quadro. Não fizemos a reforma tributária. Está aí a crise federativa. E não fizemos a reforma agrária. O que faremos agora? Eu queria, para encerrar, é quase que mais um apelo. O que será o governo Lula será o resultado da correlação de forças. Há 2 correlações de forças. Uma, na qual nós pouco podemos interferir. Uma que não interferimos em nada, a correlação de força internacional. Outro é a correlação de forças internas do governo. Nossas condições são limitadíssimas. Mas não tem uma que está conosco. Tem uma que está nessa mesa. Que é a correlação de forças na sociedade. Nós precisamos nos organizar
para ajudar a luta interna que já se estabeleceu dentro do governo e se vai estabelecer dentro do governo na medida em que ele avance, e na organização da sociedade para sustentar o nosso governo. Não sou otimista nem pessimista, porque eu acredito na capacidade de organização do povo brasileiro. Muito obrigado, me desculpe. Bom, agradeço ao Roberto Amaral, ao Estrela, ao Girão, ao Francis, ao Pepe, e abro para as perguntas da plateia. Vou pedir ajuda para o André, vou passar o microfone para o André Constantino e para a Daphne, para ajudarem aqui a organizar, mais ou menos por uma ordem aleatória. Vamos lá. E quem quiser subir para fazer aqui de cima também está valendo. Gente, só pedindo para ser sucinto, porque tem muita gente querendo... Você fica até quando no Rio? Oi. Agora amanhã. Boa pergunta. Tem que voltar ano que vem, né? Boa tarde, meu nome é João Guerra, de Seropédica, Rio de Janeiro. Eu sou agrônomo e analista de sistemas. E acompanho muito a questão de geopolítica já há bastante tempo. E fiquei preocupado desde a época que roubaram um HD e houve toda aquela... A história começou, eu conversei inclusive com Estrela sobre isso. E o que eu vejo hoje, existe duas matrizes, eu coloco a geopolítica no sentido de matrizes, né? A matriz energética e a matriz tecnológica. Se a gente for ver o grande embate, né, que você pensar como era a sociedade há 50 anos atrás, a forma como o capital atuava era montava a indústria num país para explorar a mão de obra e exportava, né, o Brasil exportava, né, era a visão de exportação, da indústria exportadora. E isso mudou para um país onde depende do consumo, quer dizer, interessa ao capital onde tem o consumo. Mas eles hoje não montam mais a fábrica, eles vendem a tecnologia. Então você compra os equipamentos, você tem a energia, e o Brasil tem uma grande perspectiva nesse ponto, porque é um país com fartas fontes de energia, seja petróleo, energia solar, água, né? Nós temos esse potencial energético. Então, de certa forma, o Brasil é uma bola da vez no quadro internacional, porque a disputa está exatamente na questão tecnológica, que a Petrobras conseguiu excelência, né, em perfuração do pré-sal, em várias... produção de plástico a partir de produtos agrícolas, né, então, o biodiesel, várias coisas que o país desenvolveu no campo energético, tá? E também na questão tecnológica, o país começou a se desenvolver, ampliando o número de universidades, etc. E essa guerra mundial, né, que a gente está vivendo, porque eu já considero que isso é uma guerra mundial, de reposicionamento, né? Antigamente, eu trabalhei para a Fiocruz, para Farmanguinhos, né, e a discussão naquela época era a questão da lei das patentes. Né, era o mundo controlar, né, o mundo era controlado pela lei das patentes. Então, a minha pergunta é como esses mecanismos de controle vão se dar de agora em diante, dentro dos quadros das duas matrizes, né, a questão energética e a questão tecnológica. Obrigado. Só antes de passar, o pessoal está pedindo para o pessoal vir aqui para frente quando for fazer as questões, para ser captado aqui pela câmera também. Aí é até bom porque nos ajuda a fazer uma fila, quem quiser fazer talvez seja melhor a gente fazer por aqui. Então, Pepe. Vou pedir para o pessoal ser bem sintético, por favor. Onde eu fico? Eu preciso de acumular as perguntas. Acumula as perguntas, 3, 4.
Olho para ele. Pode ser. Bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pepe. Boa tarde, Amaral, Estrela. Boa tarde a todos e todas. Minha pergunta é rápida e eu quero mudar um pouquinho o foco da nossa discussão. A gente está vendo toda a articulação em nível internacional dos grandes players a nível estatal, né? E a minha pergunta é o seguinte: a gente tem visto na Europa algumas irrupções na Alemanha, na Bélgica, na Espanha, um pouquinho em Portugal, na Inglaterra, de movimento popular. O prenúncio disso foi o Gilets jaunes, né? Nós vimos aquela irrupção na França. Então, minha pergunta é baseada na topeira. A topeira fica cavando e lá pelas tantas ela aparece e provoca a maior confusão. Isso. The winter is coming. Como é que a topeira vai aparecer na primavera? Você tem ideia? Há organização popular em nível global nesse sentido? Ou ela precisa ser urgentemente produzida e construída? É isso. Meu nome é Wilson Amaral, eu sou engenheiro civil, sou sócio da casa aqui desde a minha formação em 79. No BRICS, Rússia, Índia e China são países territorialmente grandes, são ricos, são potências nucleares, têm grandes forças armadas. O Brasil não tem nada disso. Nós não temos como bancar a nossa soberania. A soberania ela é bancada com um exército poderoso atrás. Como o Brasil vai se inserir no BRICS sendo pressionado do norte pelo Império? Seria o caso do Brasil virar uma Suíça, declarar não temos forças armadas, não temos sequer patriotas nas forças armadas, temos patriotários, então não podemos contar com forças armadas. Seria o caso do Brasil ser um país declaradamente neutro nesse ponto, para tentar continuar no BRICS e não ser atingido pelo Império? Vamos fazer 3 perguntas e responder, e depois mais 3. Alô? O principal poder do Brasil é soft power. Existem pouquíssimas nações no mundo que têm soft power real e soft power virtual como o Brasil. Só para dar um exemplo extremamente simplificado. Imagina o Brasil ganhando a Copa do Mundo agora e o Lula assumindo em janeiro. Você somando tudo isso, você tem um soft power global inigualável. E você fica praticamente intocável a qualquer tipo de subversão vindo, por exemplo, do Império. O papel do Brasil dentro dos BRICS não vai ser um papel de potência nuclear. Claro que não. Vai ser um papel de aglutinador. E vai ser um papel de aglutinador de players do Sul global, América do Sul, África especialmente. E o fato de que o Brasil tem soft power no oeste da Ásia e no leste da Ásia também e no sudeste da Ásia também. Então é como se fosse uma seleção de futebol que é aplaudida no Bangladesh. Transformando isso em termos geopolíticos, o Brasil tem capacidade de influir desde a Nigéria a Bangladesh, a Antártica, por causa desse soft power. O processo decisório vai ser complexo, porque os líderes vão ser basicamente Rússia e China, mas agora com o Brasil voltando ao papel de protagonista, os 4 BRIC originais vão voltar ao papel inicial deles. Brasil, Rússia, China e Índia vão ser os articuladores dessa expansão e chamando os outros representantes de blocos regionais, como Irã, Argentina, Argélia, etc., a expandir. Então, é por aí. É uma diferença brutal entre a guerra da Rússia contra a OTAN, que é a guerra... o espelho gráfico da guerra Ocidente contra a Eurásia e OTAN contra a Eurásia é diferente. Porque é basicamente uma potência nuclear dizendo agora chega de vocês nos imporem ordens, quando a gente está querendo conversar há tanto tempo, nós mandamos cartas para vocês falando de segurança indivisível, tanto para o continente europeu quanto para a Federação Russa, vocês não responderam, vocês queriam lançar uma blitzkrieg para armar um genocídio. E a nossa resposta é essa, bom, agora chega. Não querem conversar? Tá bom. Então vocês vão conversar no futuro nos nossos termos.
Mas isso é um problema localizado, é uma guerra mundial também, mas é um problema basicamente localizado entre Europa e Eurásia, e é um dos líderes da Eurásia dizendo para essa primazia ocidental em decadência agora, que agora todo mundo vai ter que sentar na mesma mesa e ter um diálogo de igual para igual, que é o que as elites ocidentais, o que a gente chama de ocidente coletivo, se recusa a admitir. No plano pessoal, digamos, e social, a pergunta da possibilidade de emergência de um movimento pan-europeu de resistência à cultura do cancelamento, à cultura woke e à narrativa única, ao não existe alternativa das elites europeias, especialmente dos quinta colunas americanos infiltrados na União Europeia e na Comissão Europeia, existe uma séria possibilidade. E o modelo para isso foram os Gilets jaunes, que chegaram ao ponto de instaurar um terror pânico dentro do Élysée. Eles achavam que ia ter uma queda da Bastilha 2.0 a um ponto. Por isso que a repressão dos Gilets jaunes foi tão absurda, porque foi um movimento de baixo para cima, que vindo de uma parte da classe operária francesa, e que pode ter dado os elementos de uma união pan-europeia de movimentos populares contra justamente a subordinação da Europa aos interesses americanos, a desindustrialização da Europa, a essa autarquia total das instituições em Bruxelas, o fato de que a União Europeia e a Comissão Europeia são totalmente divorciados das preocupações de um cidadão europeu lambda em Lisboa, em Paris ou em Berlim. Então, juntando essa resistência popular europeia com a resistência macro, que é a Rússia dizendo para o Ocidente, olha, agora está na hora de conversar, senão vocês vão se arrepender mais tarde. No fundo, é o que eles estão dizendo da maneira mais diplomática possível. Eles podiam ter terminado essa guerra em 20 minutos. Bastava lançar 3 ou 4 Sarmat ou Zircon em Kiev, acabava Kiev e era o bombardeio de Bagdá em 2003 reduzido a 20 minutos. Eles podiam ter feito isso. Não. Eles estão tentando mostrar ao Ocidente coletivo, vamos conversar, a partir de agora é um mundo multipolar, nós somos um dos atores principais. E isso inclui, chega de tentar nos circundar com elementos desestabilizadores. E a resposta do Ocidente tem sido não só cercar a Rússia com elementos desestabilizadores, como cercar a China com elementos desestabilizadores também, e tentar transformar Taiwan na Ucrânia 2.0. Ou seja, a possibilidade de diálogo com essas elites que estão aí é cada vez mais reduzida. Mesmo eles tentando, especialmente nas últimas semanas, está começando a cair um pouco a ficha, eles estão percebendo que essa guerra está perdida. Então, como eles vão perder a guerra tentando salvar o mínimo de face? É nesse ponto que está a situação. Por isso que ela é ainda mais perigosa. E, ao mesmo tempo, as populações europeias, com a chegada do general Inverno, elas vão perceber que a vida que elas tinham antes de fartura praticamente infinita, acabou. E isso vai ser o prenúncio do próximo inverno, quando não vai ter mais energia barata na União Europeia, acabou de vez. Não vai vir da Noruega, não vai vir da Argélia, não vai vir do Turcomenistão, não vai vir do Catar, não vai vir de lugar nenhum, e muito menos da Rússia. E aí é que vai cair a ficha definitiva, mas aí já vai ser muito tarde, porque as sociedades europeias e a própria União Europeia vão estar esfaceladas, assim como a OTAN. Bom, boa tarde. Meu nome é Natasha, FMG, e criação sobre o geopolítica e tentando entender o golpe no Brasil, e, na verdade, desde as jornadas de 2013, o que veio acontecendo até então. Eu achei muito boa a fala de vocês e a do professor, né, Roberto Amaral, colocando as questões que nós teremos que enfrentar nesse próximo governo. Foi listado aí uma série de questões muito claras, né, principalmente entendendo a extrema-direita, essa direita que surgiu dos infernos aí nos últimos anos, em rede, né, comandada por Trump e Bannon, o que eu chamo de imperialismo neocon,
de alguma forma. Uma terceira, nós temos a Eurásia como um grande grupo, né, em formação, e nós temos também um que a esquerda não gosta de falar do Brasil, que é o Império Progressista. E o Império Progressista, ele, na verdade, me parece que nos últimos meses, antes da campanha, ficou muito claro que o Império Progressista, que provocou as jornadas de junho de 2013, eu estou dizendo aqui da Escola de Ativismo, Instituto FHC, as fundações Ford, que financiaram os COPACs e outros grupos, a Open Society, todos esses grupos estão apoiando o governo Lula e estão dentro das equipes de transição. E comandando, me parece que foi a Open Society praticamente que escreveu o discurso do Lula na COP, agora. Então, eu queria fazer uma pergunta prática sobre a Amazônia. A Amazônia é nossa? Jorge Eduardo Tavares, eu sou do Conselho do Clube de Engenharia. E algumas semanas eu vejo sempre as entrevistas do Atushi com o Celso Amorim, com o chanceler Celso Amorim, e ele levantou uma ideia que se os Estados Unidos poderiam fazer uma coisa similar à Rota da Seda na América do Sul, América Latina. Ele até brincou, falou o nome Rota do Nylon. Tá? Então, essa é a pergunta, quer dizer, não custa sonhar em relação ao que o senhor Roberto Amaral falou. Tá? Então, eu queria saber a sua pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno, sou advogado e curioso. Minha pergunta é sucinta. Você disse que a maior batalha a ser travada pelo Brasil e o governo Lula provavelmente vai ser em face da postura internacional do governo. E daí eu te pergunto, existe alguma possibilidade de uma guerra fria na América Latina e no Brasil, travada entre a Rússia e China contra o Império decadente, para que dê suporte ao Brasil, para esse protagonismo, ou o Brasil não é tão importante a ponto deles se insurgirem enquanto um império decadente? É a ordem dele. Eu estava aqui para ouvi-lo, eu vim aqui só para isso. A Amazônia, cadê a companheira da Universidade Federal de Minas Gerais? A Amazônia é o nosso grande ativo, para usar um termo em voga. Ativo econômico, ativo político interno e o grande ativo da política externa do Lula. A grande ameaça sobre a Amazônia, do meu ponto de vista, me desculpem, não é estrangeira, não vem lá de fora, está aqui dentro. Nós temos um governo que tenta destruir com a Amazônia, tenta destruir com os indígenas, tenta destruir com o meio ambiente. A questão está interna. E a crise climática internacional vai nos dar um grande tema para o debate internacional. Eu acho que nós vamos recuperar esse tema. Eu acho que isso foi... Se há um ponto positivo para o futuro governo, é a retomada da discussão da questão ambiental em plano internacional. E eu acho que isso o nosso governo vai fazer muito bem. O senhor era sobre a Rota do Nylon, e a primeira foi a dela e a última teve do advogado. Me fugiu a segunda. Não, a segunda. Vai ser mais uma. A outra, ele falou sobre a rota, similar à Rota da Seda na América do Sul. Rota do Nylon. Respondendo a sua pergunta, não. Exatamente.
Nós não vamos. Eu tenho muito medo. Eu não gosto de falar muito no Império Decadente, porque pode isso nos levar a crer que nós estamos diante de um adversário derrotado. Quando eu fazia política, eu tinha como norma não superestimar as minhas forças e não subestimar a dos adversários. Perdi algumas, mas ganhei muitas. Este império ainda tem muita força, esse império ainda tem muito poder, esse império tem ainda muita resistência. É como o meu time aqui. Tá, aos trancos e barrancos, mas normalmente ele se acabar, ele vai se resistindo, ele vai resistindo, vai resistindo. Por mais que o Flamengo tente acabar com ele, ele está aí resistindo. Ele tem força para um plano Marshall aqui, ele tem forças e recursos para uma revirada no BID, tem instrumentos institucionais, tem a Quarta Frota e tem as Forças Armadas Brasileiras. Eu queria apenas, que eu me lembrei aqui de uma coisa que me fugiu naquela primeira intervenção, me desculpe, rapidíssimo. Imaginemos um confronto. No confronto que aqui está, a classe dominante brasileira já fez opção. E as chamadas Forças Armadas do Estado brasileiro já fizeram opção. Quadro totalmente diferente daquele dos anos 40, quando o chamado conjunto da sociedade brasileira foi que levou o Estado brasileiro a tomar uma decisão. Eu acho que isso deve ser colocado na planilha dos estrategistas. Respondendo à pergunta da Rússia e China na América do Sul, não. O interesse da China na América do Sul é parceiros fundamentais em projetos das rotas da seda. Eles têm 3 parceiros fundamentais da América do Sul: Brasil, Argentina e Venezuela. Vão cultivar. Xi Jinping, na semana passada, falou que vai ter o fórum do Belt and Road em 2023 na China. Ou seja, vai ser as novas rotas da seda versão 2.0 pós-pandemia, onde eles vão reativar um monte de projetos que estavam mais ou menos parados ou andando em câmera lenta, não só na Ásia Central, no sudeste da Ásia, mas na América do Sul também, com esses 3 parceiros principais, Brasil, Argentina e Venezuela. Daí, a nossa, talvez o nosso sonho impossível de ter uma formação de cadeias de trens de alta velocidade na China, brasileiras, por projetos das novas rotas da seda nos próximos 10 anos, por exemplo. Passa a ser possível. Isso vai ser discutido na prática o ano que vem em Pequim com o governo chinês e com a classe empresarial chinesa. E a Rússia tem uma parceria com a Venezuela muito próxima e, no caso do Brasil, eles querem estender a parceria estratégica, como eles a definem com o Brasil, muito mais. O Lavrov está começando a falar isso diretamente, praticamente toda semana, desde a vitória do presidente Lula. Essa semana, há 2 dias atrás, o Lavrov falou, não, ontem, no Fórum Primakov, o Lavrov falou: nós apoiamos a entrada do Brasil e da Índia no Conselho de Segurança da ONU, que é muito mais relevante do que a entrada do Japão e da Alemanha. Boa tarde, eu sou Eric Vermelho, eu sou morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente do bairro de Cosmos, onde é um território dominado pelo o poder que está lá, não é um poder paralelo, paralelo é o poder do Estado, são as milícias, o apelido. E nós, moradores de lá, em sua maioria somos, eu não estou dizendo eu, né?
somos evangélicos, excluídos da academia, não temos o contato necessário para poder ter uma organização popular. Portanto, estamos à mercê do bolsonarismo, que teve a grande maioria do voto, né? A gente vê lá catador e o pastor e o empresário bolsonarista. E é perigoso fazer política lá, né? É perigoso, mas fazemos, porque a gente é insistente, a gente tem uma certa coragem e a gente defende o território. Entendendo que eu não entendo de petróleo, né? O companheiro Guilherme Estrela me representa nisso. Eu não entendo de relações internacionais. O companheiro Pepe me representa nisso. Como eu gostaria de representá-lo na organização popular. Mas, para quem entende de petróleo, é muito bem remunerado. Para quem entende de relações internacionais, é muito bem remunerado. Mas quem está lá na Senzala, quem não está na Casa Grande, não tem remuneração, não. A gente é desempregado, a gente passa fome e a gente é ameaçado. Então, a gente está na rabeira da cadeia alimentar e somos negros, somos pobres, marginalizados. Inclusive, somos vítimas, de repente, da própria política da esquerda, quando ela não vai até nós e quando os recursos que sustentam os aparelhos da esquerda também não chegam até nós. A pergunta que eu gostaria de fazer, sem considerar diretamente o imperialismo, o colonialismo, já que nós somos resultados dessa política e não a causa, né? A pergunta é, se de fato a gente quer uma soberania, mas não tem as Forças Armadas ao lado do povo, não tem a maioria do Congresso, que, infelizmente, a esquerda fez aí 100, 150 deputados, nós não temos quase nada a nosso favor, a não ser o povo. Da mesma forma que o povo se tornou bolsonarista, sem saber o que significa isso, significa que nós podemos, a partir da organização e da intervenção nos territórios, causar o mesmo efeito. E nosso exército, da mesma forma que em Cuba, não vai ser o exército convencional, vai ser o povo mobilizado. Mas, para isso, a gente precisa de estrutura e recurso, e não de republicanismo, que a gente não elegeu novamente o governo Lula para ser o governo republicano, enquanto nossos adversários rasgaram até a Constituição para nos agredir. Portanto, não seria falta de ousadia ficar simplesmente se baseando nas leis burguesas para fazer política, ao invés de mobilizar diretamente o povo, sabendo que existe grande possibilidade de golpe, porque a gente passou 6 anos dizendo não vai ter golpe, não vai ter não sei o quê, não vai ter prisão, não vai ter caçar, e fomos derrotados, porque a gente não acreditou no principal, que é a força do povo mobilizado. Então, eu queria propor e perguntar a viabilidade de se criar formas, condições de financiar a organização do povo, porque é a única maneira de defender a soberania nacional. É isso. Só para completar, olha, nós fizemos há um ano atrás a maior ocupação do Rio de Janeiro, com 5 mil famílias, na área da Petrobras, em Itaguaí. Nós fomos, durante 2 meses, organizados, tal qual a Coluna de Paris. Durante 2 meses, fomos despejados, sim, mas durante a pandemia fizemos isso. E vamos fazer novamente daqui a alguns meses, no dia 1º de maio. E acredito que isso é uma prova que o povo se organiza. Então, falta a disponibilidade de quadro político que vá fazer isso aí junto com o povo. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Andréia Matos, eu sou química da Embrapa, eu sou sindicalista. Eu estou secretária-geral do meu sindicato, Simpaf, que representa os trabalhadores da Embrapa Solos, aqui no Rio de Janeiro, e sou diretora da CUT Rio. Atushi, eu me formei chamando o herói Estrela de super,
né? Porque ele era superintendente geral do Centro de Pesquisa da Petrobras quando eu era técnica em Química de lá. Então, gratidão super por estar aqui por esse momento. Mas, assim, o super, né, o doutor Estrela começou falando que o Getúlio Vargas colocou a água, ele primeiro colocou a água e depois colocou o petróleo. A gente tem aqui um problema muito grande com a água, que a gente precisa discutir geopoliticamente essa questão da água, como foi colocada muito bem. A energia, a gente sabe que é fundamental, né? Porque o próprio alimento é energia para o corpo humano, por isso que é importante que a gente produza, que a gente coma. Mas vou fazer uma pergunta diretamente para você, Pepe, com base na colocação feita aqui do Manifesto Popular. Teve um petroleiro demitido, que foi Alexandre Trindade, nessa ocupação que foi acabada de citar, que foi citada aqui nesse momento. Um petroleiro sindicalista foi demitido da Petrobras porque foi lá dar comida para aquele povo que estava lá acampado, essas 5.000 famílias. Agora eu quero falar para você, tem como a gente avaliar a geopolítica sem voltar à Convenção de Berlim, continuando aceitando que o Saara Ocidental fique naquela situação que está lá, 80% do fósforo, que é um dos principais elementos, né? Sem fósforo não tem produção agrícola, está lá no Saara Ocidental. Tem como a gente continuar falando de geopolítica só se preocupando com a Eurásia e com o Império Norte-Americano? Tem como a gente não discutir o que está acontecendo no Saara Ocidental, o que foi realmente a Líbia, o que foi o assassinato de Gaddafi? A gente não precisa resgatar a nossa história. A gente agradece muito, né, o presidente Lula por ter colocado novamente o corpo dele à disposição aqui. A gente tem que estar muito forte com ele na rua. Mas a gente não, a política internacional do presidente Lula não tem que passar pelo continente africano? Por que uma das primeiras ações do desgoverno genocida que a gente tem foi acabar com a Embrapa na África? Então, essa é a minha pergunta. Então, eu queria dizer que hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Letícia, da Fiocruz, sou médica, pesquisadora, e vou perguntar a vocês sobre possibilidades de desenvolver o complexo industrial da saúde, porque a epidemia de Covid ela escancarou muita coisa, inclusive a necessidade de retomar esse desenvolvimento. E a gente tem um SUS, que é um grande mercado. Então, eu estou vindo da Fiocruz hoje, teve um seminário, lançamento de livro, em conjunto com muitas instituições. Semana que vem vai ter outro seminário enfim, aqui, que não é nacional, mas é estadual, nesse caso. Enfim, está um reboliço muito grande para se retomar esse, eu não sei se vocês sabem, o desenvolvimento do complexo industrial. E aí, é claro, as pessoas olham, não é, para a gente, Fiocruz, talvez vocês olhem, eu não sei, dizendo assim, poxa, mas o Pepe veio aqui, e o Estrela está aqui, e o Roberto, petróleo, falando de energia, falando de, enfim, de indústrias que podem mudar, falando de Rota da Seda, entendeu? A gente está falando de grandes projetos de infraestrutura. Então, assim, a Big Pharma, a biotecnologia, ela está um pouco fora. Então, Pepe, obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu gostaria de saber se você acha que o complexo industrial da saúde, que é uma indústria muito importante, mas é muito complexa, se ele teria alguma chance de se desenvolver, aproveitando, e aí sendo otimista,
todo esse desenvolvimento do mundo multipolar, quer dizer, todas as possibilidades, não só de financiamento, que vem junto com China e com Rússia, não é? Então, e com os demais, do BRICS Plus, etc. É isso. Infelizmente, eu sou africanista. Para responder a sua pergunta seriamente, eu teria que passar uma longa temporada na África. E a minha área de trabalho é completamente diferente. É Estados Unidos, União Europeia e Eurásia inteira. E eu não posso falar do que eu desconheço em profundidade. Inclusive o Brasil. Quando eu venho ao Brasil, eu venho para aprender de vocês aqui. Eu venho falar do que acontece no mundo, mas para aprender de Brasil. E a mesma coisa a África. Minha última viagem à África foi antes do 11 de setembro. Ou seja, era um outro mundo, uma outra realidade. E quando eu estava no oeste, eu estava backpacking no oeste da África, eu vi um prenúncio do que seria o depois do 11 de setembro, porque eu vi madraças financiadas por sheiks árabes indoctrinando jovens africanos. E já dava para perceber o que isso ia render. E a gente viu alguns meses depois e nos anos seguintes. E hoje a questão principal na África, resumindo ao máximo, é a possibilidade que os chineses estão dando dos países africanos se desenvolverem por si mesmos, seguindo seus próprios modelos, e com uma ajuda chinesa no sentido de desenvolver a infraestrutura deles, com o projeto, entre aspas, apresentado pelo Império, que é o AFRICOM, que é um comando militar. Isso em si já caiu. Alô? Okay. O que tá em jogo entre os dois projetos? Os chineses é comércio e desenvolvimento sustentável. Essas cúpulas, todos os anos que os chineses chamam diversos países africanos para discutir projetos de infraestrutura e investimento. E o Império fazendo um comando militar que é basicamente insuflar rebeliões em pontos estratégicos da África para desestabilizar diversos países africanos e impedir, inclusive, a união africana. E não é por acaso que um dos grandes líderes da União Africana como um todo foi eliminado há mais de 10 anos atrás, que era Gaddafi. Então, a gente tem. Eu espero que haja africanistas no Brasil que estejam estudando em profundidade não só esses processos na África, como as possibilidades de integração do Brasil sob Lula com a União Pan-Africana. Só um adendo para a companheira da Fiocruz. Essa questão, o nosso governo está considerando, isso está no programa de governo, está no programa da Frente Brasil Popular, e o Temporão, que você sabe melhor do que eu, é um campeão, é uma pessoa que está estudando muito isso, está na comissão de transição. É uma questão que nós não tratamos aqui, porque não podíamos tratar de tudo, mas é uma questão central, a questão dos fármacos no Brasil, é uma questão hoje de soberania nacional. A senhora sabe melhor do que eu que nós não produzimos nada nesse país, nós importamos. Claro, nós já tivemos um precedente com a questão dos genéricos. Quer dizer, isso tudo depende também da nossa projeção internacional. Agora, nós temos que investir na indústria da saúde do Brasil. É fundamental para isso, como você diz, o fortalecimento do SUS, por duas razões óbvias. Um, pelo seu papel social, e um, porque ele é um grande mercado consumidor. Ele sustenta essa indústria.